Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Hoje eu estava me lembrando de uma amiga minha. Ela teve há alguns anos uma experiência assim, bem difícil, mas também que ela pôde ver naquele momento o socorro, o agir de Deus na vida dela. Ela estava com um namorado, no carro, próximo a uma praia aqui em Natal, quando o carro que eles estavam foi assaltado, foi tomado de assalto, e os assaltantes não levaram só o carro, levaram os dois, e saíram de Natal para Macaíba, que uma outra cidade vizinha, e começaram a ameaçá-los, dentro do carro. Ameaçá-los de várias maneiras, principalmente ela, uma jovem, na época que estava no carro. E nesse momento em que ela se viu nessa situação, sem saber o que ia acontecer com ela, com o rapaz que estava ao seu lado, ela começa a orar. E começa a orar em voz alta e começa tanto a falar com Deus quanto a falar com aqueles assaltantes. E uma das coisas que ela disse, nesse diálogo aí com os assaltantes, é que eles não sabiam quem ela era. Ela começa a dizer para eles de quem ela era filha e que o pai dela não ficaria de braços cruzados numa situação como aquela que ela estava vivendo. Os assaltantes, tomados, eu não sei, de medo, o que passou na cabeça deles, já que ela falava em voz muito alta acerca disso, os assaltantes, os deixaram em um matagal amarrados, levaram o carro, mas pouparam a vida deles e não fizeram nenhum tipo de mal, nem a ela, nem ao rapaz. Eles conseguiram se soltar, andaram, encontraram uma casa e foram socorridos. E ela está hoje bem, graças a Deus. Muitos anos se passaram, mas eu me lembrei disso hoje, de um momento difícil que ela vive, mas que ela foi tomada por uma certeza de quem ela era filha e que ela tinha um pai. Eu gostaria de meditar com vocês nesta noite em um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Acompanhem comigo a leitura do texto, que diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestido. Põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Texto bastante conhecido, né? A parábola do filho pródigo. E aí eu quero pensar com vocês hoje acerca desse filho, né? Esse filho que está lá, era o filho mais jovem, está lá na casa do pai, tinha um pai, uma propriedade, era alguém que não passava necessidades, tinha um lar, tinha um status, mas ele começa a ser tomado por uma insatisfação tremenda. Sua casa já não era um lugar que ele queria estar. Esse filho jovem, ele foi atraído. Ele começou a olhar para outros lugares, para além da sua casa, para além de onde ele vivia. Então, as luzes que ele vê ao longe, a cidade que ele vê ao longe, né, as luzes dessa cidade, elas parecem aos seus olhos brilhantes demais. Ele olha para isso e olha para a sua casa. As luzes da sua casa, elas parecem bastante, terrivelmente opacas. E é nesse momento que esse filho vive um dilema. E quando ele vivencia esse dilema, ele toma uma decisão. E qual é a decisão? Sair da casa do pai. Meditando no texto hoje, eu também me lembrei de uma música extremamente conhecida do grupo Logos, né? Portas Abertas, que diz, a letra diz assim: Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até o dia de vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei privações tem passado e tudo por quê. Falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs, que grande ilusão. Mentiram ao seu jovem coração. E parece que foi mais ou menos isso que acontece na vida daquele jovem. Ele começa a ver um mundo fora. Alguém, de alguma forma, lhe apresenta um mundo que ele decide em seu coração vivenciar. Ele decide em seu coração experimentar aquilo que estava para além do alcance do seu pai, para além do alcance das portas da sua casa. E ele faz exatamente isso. Ele diz para o pai: olha, pai, eu quero a minha parte, a parte que me cabe. Eu não vou conversar com vocês acerca da legalidade do pedido dele. Eu não vou falar para vocês nesta noite acerca de se ele tinha ou não direito de estar requerendo aquilo com o seu pai vivo. Não é esta a questão que eu gostaria de ver com vocês. Eu quero ver com vocês hoje a figura do pai e a figura do filho. O filho vive um dilema. Ele faz uma escolha e o pai permite que ele vivencie, experimente a escolha que ele fez. É por isso que o pai dá a ele o que ele lhe pediu, a parte que cabia a ele, e ele vai embora. Você viu pela leitura do texto que lá na cidade, né, na terra longínqua, né, ele foi para o lugar mais distante que ele podia, o mais distante possível da presença do pai. Ele chega lá e aquilo que ele tem, ele gasta. Aquilo que ele levou no bolso,
ele acaba com tudo. Mas ao chegar nesta cidade, ao chegar nesse lugar distante, ele começa a perceber algumas coisas. Ele começa a ver que aquele lugar não era tão brilhante como antes aos seus olhos parecia. Ele começa a perceber que a liberdade que ele tanto almejou, o distanciamento que ele tanto almeja do Pai, da presença, da orientação do Pai, ele começa a perceber que aquela sua liberdade tão sonhada, tão almejada, não passa de uma tremenda ilusão. E aí você pode perceber pelo texto que é quando, né, essa provação chega, que ele lembra exatamente o que ele tinha com o Pai. Ele vai ser um pastor de porcos. Ele vai cuidar de porcos. Ele não é um pastor de ovelhas. Ele não é alguém que cuida de ovelhas. Mas ele vai cuidar exatamente de um tipo de animal que o seu povo não cuidava. Que para o seu povo era um animal imundo. Ele vai. E é nesse momento que ele consegue perceber o que é que ele tinha na casa do seu pai. O que é que as pessoas que estavam ao redor do seu pai tinham, possuíam. Outro dilema. Outra escolha. E outra decisão. A decisão que ele faz agora é a decisão de voltar. O caminho de volta não é um caminho fácil. Não pense que esse rapaz pegou o que lhe restava e fez esse caminho de volta cantando e saltitando. O caminho de volta não foi fácil. Ele fez 2 vezes esse caminho. Ele fez o caminho para ir. E agora o caminho de volta. Nessas idas e vindas da vida, o filho perde a sua identidade. Ele esquece quem ele era. Ele esquece a sua essência. Você viu na leitura do texto que ele diz: olha, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou dizer a ele que eu pequei contra ele, contra os céus, eu vou dizer que eu não sou digno de ser chamado de filho, eu quero ser um trabalhador. Pai, entretanto, não esquece quem ele era. O pai não esquece que ele era o seu filho. O pai que ficou, ele não esquece porque ele sabia essencialmente quem aquele jovem era. Apesar dos erros, apesar de ter andado errante, apesar de tê-lo magoado, entristecido, o pai sabia exatamente que quem estava de volta era seu filho. E sabe mais, que ele era seu pai. Às vezes a gente perde posições, né? Às vezes você é chefe de algum lugar e de repente você é tirado, perde aquele status, perde o emprego, perde o cargo. Às vezes você é muito bem sucedido, é um empresário, a falência bate a sua porta e você perde o seu status. Aquele filho não havia perdido o status.
ele continuava sendo filho. Ele continuava tendo um pai. O filho foi embora, mas o pai permaneceu no mesmo lugar, o lugar de pai, à espera do seu filho. Ainda na música, né, Portas Abertas, do grupo Logos, diz assim: parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. O texto diz que o pai reconheceu o filho que vinha ainda de longe. O texto diz que esse homem, a pessoa de mais idade da história, o pai, ele corre, ele se levanta e corre. Ele corre até o seu filho e faz com que o filho perceba que a escolha de sair foi dele, filho, mas que o pai também teve uma escolha e permaneceu nessa escolha de saber que ele, o filho pródigo, o filho que sai, continuava sendo seu filho. É por isso que a letra da música diz que o coração de quem ama não pode esquecer. O pai que ama não esquece os seus filhos. E ele coloca o anel no seu dedo. Você continua sendo meu filho. As vestes são vestes do meu filho. As sandálias são sandálias do meu filho. E o anel é para que você olhe e não esqueça quem você é. Você é meu filho. Me responda uma coisa. Aonde foi que esse filho se perdeu? Esse filho se perde quando ele chega naquela cidade, quando ele gasta tudo, como o texto diz, que ele gasta tudo o que ele tinha, vivendo dissolutamente. Você acha que esse filho se perde quando ele passa a dar ouvidos ao que as pessoas dizem para eles acerca do que estava para além das fronteiras da sua casa, que estava para além do domínio do seu pai? O filho, ele é traído porque, na verdade, antes de todas as outras pessoas, ele, o filho, passa a olhar para o seu pai, para a sua casa, de forma diferente. O filho se perde ainda dentro da sua própria casa, quando ele deixa que o seu coração, quando ele deixa que a sua mente se encha de insatisfação, de desamor. Nós vivemos sempre cercados de dilemas, de escolhas, de tomada de decisão. Algumas decisões são acertadas, outras são completamente erradas, você já sabe disso desde o princípio, e ainda assim escolhe fazer.
Outras escolhas acabam não sendo corretas, mas que você faz tentando acertar. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, uma coisa muito importante que eu espero que você não esqueça, que você não se perca. Você precisa saber exatamente quem você é. Você não pode esquecer que você é filho. Você não pode esquecer quem é o seu pai. Você não pode esquecer que mesmo que você erre, que mesmo que você trilhe um caminho aí errante, há uma casa para a qual você pode voltar. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Lembrando ainda da minha amiga da experiência, naquele momento difícil que ela vivenciou, ela conseguiu lembrar quem ela era e do Pai poderoso a quem ela servia. Não saia da casa. Permaneça com o Senhor. Permaneça com seu Pai em comunhão. Mas se você se afastou, se você escolheu trilhar um caminho, lembre-se hoje quem você é, quem é o seu Pai, que não vai virar as costas para você, mas que tem braços abertos, estendidos na sua direção, para que você não esqueça jamais que você é seu filho, que Ele o ama profundamente e que o que mais Ele deseja é estar com você em comunhão. Grande abraço e até a próxima.